que eu estou fazendo com vocês esses dias é uma Léxio Divina. O que é que a gente faz? Pega o texto e simplesmente segue o texto. Não é olhar somente as pessoas, não é isso. É escutar a palavra. A palavra. O que a palavra diz. Às vezes uma palavrinha, uma coisa. Lembrem, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. Cristo tem um corpo físico. Está no céu, falamos sobre ele ontem. Glorioso. Cristo tem um corpo místico. Místico, na boa e antiga teologia, quer dizer sacramental. Mysterium, em latim, se traduz por sacramentum ou por mysterium. Então, santos mistérios são santos sacramentos. Ou seja, o corpo pessoal de Cristo, aquele que ele recebeu da Virgem e que entregou na cruz e foi glorificado, este corpo, ele sacramentalmente está presente, misticamente, no corpo da igreja. O céu já começou para a gente desde o batismo. O céu é o corpo de Cristo, eu disse ontem. E a igreja é o corpo de Cristo. É o lugar do Espírito, é o céu. Vejam, Cristo tem o seu corpo eucarístico, que desde a Idade Média, século XI, se chama também Corpus Verum. Corpus Verum é o corpo sacramental de Cristo. E nós temos o corpo verbal de Cristo, as Sagradas Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura fala de Cristo. Se Cristo é a palavra, cada palavra da Escritura nos dá Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse. Os escritores, os místicos medievais diziam que Cristo é a palavra abreviada. Agora é tudo chique, todo mundo tem câmera digital, mas os mais velhinhos aqui, lembra daquele rolinho de filme que a gente fazia assim? Lembra? Pronto, Cristo é como aquele carretel. Ele é a palavra. Ali está tudo. Tanto que São João da Cruz diz que o Pai, ao nos dar o Filho, disse tudo. Não tem mais nada a dizer. Ele é a palavra. E a Escritura são as palavras. É como se eu fosse puxando e vendo o rolo. Então, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. É o corpo verbal. Um rito belíssimo da missa é aquele quando, nas missas estacionais, quando o diácono entra com o evangeliário, onde ele coloca o evangeliário? Coloca sobre o altar, não coloca no ambão. Coloca exatamente sobre o local, onde daqui a pouco estará o corpo sacramental do Senhor, Corpus Verum. Então veja como é bonito. Em cada missa, a palavra pronunciada se faz carne. Em cada missa, a gente come a palavra. Veja que coisa. Então, a Escritura, vocês têm que estar atentos na Escritura, quando escutam a Escritura, quando meditam a Escritura, quando fazem a Léxio Divina. Não é simplesmente com as ideias somente, é com a palavra. Por isso é importante, dois conselhos que eu lhes dou nessa área. Primeiro, não usem muitas traduções da Sagrada Escritura. Escolham uma. Todas têm limitações, todas têm defeito. Tem as melhores e as menos boas. Escolham uma. Né? Do ponto de vista técnico, a melhor é a Bíblia de Jerusalém. A última versão da Bíblia de Jerusalém tem uma ou outra doidice. Né? Mas, no geral, é a melhor. Uma outra que é muito útil, porque é aquela que pastoralmente aos pouquinhos vai se impor, é a da CNBB, que é uma boa tradução, de modo geral. Tem uma ou outra doidice também, mas de modo geral é boa. E é a que vai ser usada na liturgia. No lecionário,
tem que ser a tradução da CNBB. E não fiquem tristes, mas posteriormente, nos próximos anos, não sei se nos próximos 5, 10 anos, porque na igreja tudo demora, até os salmos do ofício divino vão ter que ser com os da Bíblia da CNBB. É uma pena, porque esses salmos, apesar do padre Fernando, professor de vocês, falar mal do nosso saltério o tempo todo, porque ele diz que não é tradução, é uma adaptação, mas é fácil para a gente decorar, é fácil para a gente cantar, é fácil para recitar, né? Como a CNBB traduziu a liturgia das horas. Só que a Santa Sé, é regra da Santa Sé, que os textos litúrgicos, os textos bíblicos usados na liturgia, sejam tirados, tais quais, de uma tradução da Bíblia aprovada pela Santa Sé. Devidamente aprovada, para uso na liturgia. Então, por exemplo, os nossos salmos do ofício divino não estão em Bíblia nenhuma. Os nossos salmos do ofício divino foram traduzidos para o saltério litúrgico. Então, a Santa Sé não aceita mais isso. Quer dizer, cedo ou tarde, certamente a CNBB vai enrolar isso até não poder mais. Por quê? Porque a gente já decorou esses salmos, já está acostumado com eles, e agora novamente, né? Veja, é de matar. Eu não sou tão velho. Esse ano eu completo 50 anos, eu já peguei 3 traduções de salmo, não tem quem aguente. Quando você decora, já se acostumou. Por exemplo, o salmo de hoje, o primeiro salmo de Laudes, era tão bonitinha na oração do tempo presente que vocês me alcançaram. Dizia assim, meu rochedo, nele não há fissura. Deus é um rochedo compacto, como eu gostava. Agora, meu rochedo, nele não há falsidade. Me tirou o gosto. Veja, entende? Então a gente, depois que se acostuma, aí vão e tiram da gente. É de matar. Então, mas no futuro vai ser uma outra tradução de salmo. Mas por enquanto aproveitem essa. Está certo? Então, o conselho que eu lhes dou, o primeiro conselho, ter uma tradução da Bíblia que vocês usem constantemente na Lexio. Porque a palavra de Deus deve ser decorada. Não é a ideia, é a palavra. Quando eu vivia no mosteiro, na Trapa, a gente fazia Lexio pela manhã. Quer dizer, fazia Lexio o dia quase todo, mas pela manhã era a hora mais propícia. Então pegava, por exemplo, um capítulo, um trecho da Escritura, né? Isso cada monge escolhia conforme o Espírito indicava. E lia, relia, repetia, uma palavra que tocou, uma frase, repetia o texto, rezava, repetia novamente, terminava quase que decorando. Muito bem. Depois íamos para o trabalho. Lexio a gente fazia, a gente acordava 2h30 da manhã, 15 para as 3, parece que era assim. 15 para as 3 as vigílias, e depois não dormíamos mais. Ficávamos, então era o tempo de ficar na cela, rezando. Agora é uma malvadeza, porque a gente ficava rezando e a cama ali, dizendo venha. Venha, e então quando era frio, a umidade lá no sul do Paraná, oh meu Deus. Então veja, a gente ficava até naquele espaço, você ia na cozinha, tomava um café, mas sozinho. O café você tomava sozinho. Na verdade era um lanche. E voltava para Lexio até às 6, quando tinha missa com laudes. Então, aquele texto que a gente leu, meditou logo cedo, depois trabalhando na agricultura, a gente repetia. Às vezes passava uma semana repetindo aquele texto. Repetindo. Veja, não é a ideia. Não é o que as inspirações, as moções, os pensamentos que o Senhor me inspirou. Não. Não. É a palavra.
a palavra. Para o monge, eu falo no monge, mas os monges, eles herdaram e guardaram a experiência dos primeiros cristãos. Por isso é importante olhar o trato dos monges com a liturgia e com a escritura. Porque eles guardaram o melhor da tradição antiga cristã, como os cristãos rezavam. Então, para o monge, veja que coisa linda, dizer a palavra é Cristo, é participar da recriação, da criação constante do mundo. É a palavra santa de Deus, e essa palavra é o Logos, é o verbo, que reordena primeiro o meu mundo interior e depois o mundo à minha volta. Meu mundo interior é caótico, pensamentos contraditórios, desejos malucos, vejam, instintos selvagens. Eu pronunciando a palavra, o Logos. Logos é palavra, mas também Logos é pensamento. Veja, o pensamento é ordenado. Então, eu repetindo a palavra que é Jesus. Essa palavra é cheia de Espírito Santo. Cristo é cheio de Espírito. O Senhor é Espírito. Veja, essa palavra vai reordenando a minha vida. Vai reordenando o meu coração. Mas vejam, os monges têm essa sabedoria. Eles nunca começam com o que é espiritual. Eles começam com o que é externo, material. Para que o externo, o material, vá condicionando o interno, o espiritual. Então, de tanto repetir a palavra vai tomando conta de mim. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Verdade verdadeira. A gente de tal modo vivia ruminando a palavra, daí vem a expressão dos medievais, ruminácio. Né? Aquilo que o boi, que os ruminantes fazem. Eles comem e depois passam o dia ruminando. O monge faz isso. Pela manhã se alimenta da escritura e passa o dia ruminando. Olha, isso é um negócio tão... pega a gente de tal modo que até para xingar um ao outro... Claro, a gente não xinga falando porque não pode falar, xinga do pensamento. A gente xingava, a gente não, que eu não sei os outros, mas eu xingava com as frases da escritura. Por exemplo, de vez em quando eu chamava meu padre mestre de cão morto. Aí depois eu digo, mas por que eu estou chamando o padre Manu de cão morto? Ah, é porque aquele semeio xingou Davi, assim. Aliás, Davi xingou, o general de Davi, Joabe, xingou assim, disse, meu senhor vai deixar esse cão morto criticando o senhor. Veja como é interessante, a escritura vai tomando conta de você. A escritura ela vai forjando o seu pensamento, o seu sentimento, o seu modo de rezar, o seu modo de ver o mundo. Mas lembre, a escritura é o corpo de Cristo, cheio de Espírito Santo, que vai lhe dando os sentimentos de Cristo. Então eu lhes digo, viu, meus filhos, lhes dou esses dois conselhos, lhes dou. Uma tradução só, de modo que vocês possam decorar. Porque se vocês decoram, cada vez que vocês ruminam, a palavra lhes diz uma coisa nova. A palavra de Deus é ilimitada. É ilimitada. Infelizmente, como a gente tem muita tradução, os católicos fazem aquele pirão de tradução, a gente termina sem saber de cor nenhuma frase da Escritura. Só ficam as ideias. Pode olhar. Os católicos só citam a Escritura, quando citam, em geral, de modo livre. De modo livre. Não como está lá, literalmente. E devem aprender a citar literalmente. Veja, a ruminar literalmente. Porque às vezes num mais, num porém, num porquê, está a força, está o sentido da coisa.